Um susto hoje de manhã em Hortolândia, uma madeireira pegou fogo e aí já dá para ter uma ideia da dimensão do susto que aconteceu, né? Você tá vendo as imagens que foram registradas durante a madrugada lá na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima, se eu não estiver enganado, Jardim Santa Isabel, mais ou menos perto disso, ali perto da divisa com a região do Parque Santa Bárbara em Campinas. Fogo em madeireira já dá para ter uma ideia, né, do susto que foi e do tamanho do perigo, não é? Por sorte, ninguém ficou ferido. E você tá vendo aí as imagens que foram feitas durante a madrugada do trabalho de combate do Corpo de Bombeiros. Aliás, a equipe do Corpo de Bombeiros de Hortolândia, que fica, a sede dos bombeiros, né, fica ali no trevo da SP-101, na entrada principal da cidade de Hortolândia, não é? E eles conseguiram chegar rapidamente ao local. Vamos ao vivo para lá para saber como é que tá a situação neste momento com a Thalita Souza e o Rodrigo Pereira, que estão lá acompanhando essa movimentação. Bom dia para você, Thalita. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Um cenário de destruição por aqui, né? Eu vou sair aqui um pouquinho da frente para o nosso cinegrafista Rodrigo Pereira mostrar as imagens. Bom, só para contextualizar, o fogo começou na madrugada de hoje, né? E foi controlado aí já no início do dia. Mas o Corpo de Bombeiros ainda segue trabalhando por aqui para apagar aí alguns resquícios do incêndio nas madeiras. Bom, essa madeireira fica aqui no Jardim Santa Isabel, em Hortolândia. O fogo atingiu, Felipe, 2 galpões. Esse aqui bem na nossa frente, na verdade, era um galpão, né? Porque ele ficou completamente destruído. Foi abaixo. E além disso, outros 2 caminhões aí da empresa também foram atingidos pelo fogo. Ao meu lado aqui a gente vai conversar um pouquinho com o seu Sérgio. Ele é proprietário aqui dessa madeireira. Seu Sérgio, muito obrigada por essa entrevista em um momento tão complicado. Conta pra mim, por favor, como é que o senhor ficou sabendo do incêndio nessa madrugada? Fiquei sabendo porque um morador me ligou às 4 horas da manhã, aí eu corri pra cá. Aí já estava o bombeiro trabalhando e tal. E o senhor já se sabe, foram 2 galpões, 2 caminhões, já tem uma avaliação aí mais ou menos do que foi perdido? Foi mais um maquinário, né, de beneficiamento. A princípio a gente calcula um prejuízo em torno dos 300 mil reais. Foram 2 caminhões, né? E o que mais que foi atingido? Os 2 galpões, tinha alguma coisa dentro do galpão, só madeira? Madeira, todo o maquinário de beneficiamento. É isso aí, os caminhões, né? É isso aí. E ainda vai ser feita uma avaliação, o senhor tinha me dito, né? Sobre o prédio, se vai precisar ser destruído, né? Fazer o valor do prejuízo, vamos sentar para avaliar. E já se sabe, seu Sérgio, o que pode ter provocado esse incêndio? A princípio nós achamos que foi um curto-circuito. Né? Os bombeiros disseram isso, como é que foi? Adiantou que pode ser isso aí. E conta um pouquinho para mim, seu Sérgio, qual foi o cenário que o senhor chegou aqui na madrugada? O senhor chegou aqui por volta das 6 da manhã, foi isso? Foi isso aí, cheguei por volta... Qual foi o cenário? Cenário de destruição, totalmente destruído, né? E tem que trabalhar agora para... O fogo ainda estava alto? Alto, bastante fogo, muito fogo. Bombeiro agilizando aí para tentar controlar. E foi controlado aí por volta das 8 da manhã, foi isso a informação que eu tenho? Mais ou menos nesse horário. Uhum. E o trabalho aqui vai continuar e pelo jeito vai ser longo ainda, né, seu Sérgio? Caldo total aí, né? Acho que vai o dia todo aí para definir. 300 mil, então um trabalho aí, né? Uma perca. Trabalho, muito trabalho para repor, né? Isso aí. A empresa familiar, né? Familiar, nós somos tudo irmãos, né? E vamos tocar de novo, vamos levantar aí. Eles também estão aqui, qual que é o sentimento da família? Tá todo mundo chocado, né? Bastante preocupado aí. Mas vamos, bola para frente, vamos levantar aí. Não teve vítimas, né, seu Sérgio? Graças a Deus, não, só danos materiais, né? Funcionário? Não, tudo normal. Tá certo, muito obrigada, seu Sérgio, boa sorte para o senhor e para sua família. Felipe, são imagens, né, a gente, pelo nosso drone, a gente tem 2 caminhões aqui bem na minha frente que estão aí praticamente destruídos, né? O Corpo de Bombeiros aqui continua fazendo o trabalho dele, junto com a Defesa Civil, para tentar avaliar aí as causas, né, desse incêndio com mais precisão e o que foi perdido também. A sorte, não é, Thalita, e como o próprio seu Sérgio acabou comentando, é que não houve vítimas nessa história. Prejuízo material é grande, é significativo, é importante, mas o prejuízo material se recupera, não é? O que importa é que as vidas foram preservadas nessa circunstância. E você perceba o seguinte, hein, nas imagens do drone da Rede Família, é possível ver que e por sorte, não é, que o Corpo de Bombeiros conseguiu chegar rapidamente ao local, porque se as chamas se alastrassem,
pegassem, poderiam atingir essa área de mata que fica imediatamente colada com a empresa ali, e você vê que tem um circo ali montado também, não é? Lona, imagina, o que aconteceria se fosse pegar fogo naquela lona do circo também, não é? Matagal aí em chamas, pensa, avalia essa situação, não é? Poderia ter sido um caos muito maior, poderia ter sido uma tragédia muito maior, mas graças a Deus e graças à agilidade da equipe do Corpo de Bombeiros, eles conseguiram rapidamente chegar ao local, até porque estavam perto, não é? A base fica relativamente perto ali. Ô, gente, essa daí é a Rua Sebastião Lázaro da Silva, na divisa entre o Parque São Jorge e o Jardim Santa Isabel. A rua começa em Campinas, termina em Hortolândia, ou começa em Hortolândia, termina em Campinas, dependendo de onde você tá vendo, né? E fica muito próxima ali também a rodovia SP-101. Tá perto do Residencial Veredas também. Tem uma garagem de ônibus ali que a gente pôde perceber. Aí pensa o seguinte, imagina se esse fogo alastrasse, não é? Além de destruir a madeireira, chegasse na árvore, chegasse no circo e chegasse na garagem de ônibus, que tem diesel armazenado, que os veículos poderiam pegar fogo. Aí, sem sombra de dúvida, seria uma tragédia imensa. Mas graças ao trabalho rápido e ágil do Corpo de Bombeiros e também graças aos vizinhos que comunicaram rapidamente o Corpo de Bombeiros, isso não aconteceu. É um prejuízo grande para a família do seu Sérgio? É óbvio que é, não é? É o trabalho de uma vida, né, parcialmente destruído. Tem os caminhões que foram destruídos, tem toda a circunstância ali que acabou atingindo a madeireira, né? E madeira, a gente sabe, pega fogo rapidamente. Mas, pelo menos, foi apenas ali e não teve ninguém ferido. Então, isso é um fato a ser comemorado, tá? Você tá vendo ainda pelas imagens, né, à esquerda do seu vídeo, as imagens durante a madrugada, quando o fogo estava mais intenso, né, e agora a imagem ao vivo da direita do nosso drone sobrevoando ali a região do Jardim Santa Isabel, Parque Santa Bárbara, Parque São Jorge em Campinas, mostrando pra você a dimensão da destruição. Ah, mas foi pouco. Tudo bem, foi pouco. Pouca área atingida, não é? Mas tinha muita madeira ali, um prejuízo, sem contar os caminhões também que acabaram incendiados. Mas pense você, e eu reforço isso, se esse fogo tivesse passado ali do muro, não é? Atingindo aquela vegetação e chegando até o circo, porque seria fatal, não é? Isso seria consequência, não é? O Corpo de Bombeiros ainda está fazendo o trabalho de rescaldo, porque como você pode observar, ainda há muita fumaça saindo, né? É aquela história, né? Ficam as cinzas das madeiras de cima que queimaram, mas ainda dentro, ainda existe, não é? Focos de incêndio por baixo dessa madeira. Tá aí, ó, um dos caminhões destruídos, não é? E também os focos de incêndio que ainda estão sendo combatidos nesse momento pelo Corpo de Bombeiros. Ô Thalita Souza, pelo que a gente pode observar, é um trabalho que ainda vai demorar grande parte da tarde, não é? Com certeza, Felipe, com certeza. É um longo trabalho aqui a equipe do Corpo de Bombeiros, junto com alguns funcionários aqui da empresa, auxiliando aí, né, nessa limpeza para tentar entender aí ainda o que foi perdido, né? Por enquanto são só esses 2 caminhões e algumas madeiras, mas ainda o trabalho vai ser feito durante a tarde. Tá certo, Thalita Souza, e a gente tá vendo mais uma vez as imagens do drone, agora mais próximo, inclusive você vê que ainda tem até chamas mesmo, não é? E a retroescavadeira ali, não é? Tá tentando tirar o que é possível para verificar se há mais focos de incêndio. Não é? Esse foco de incêndio que a gente está vendo aí, você percebe que tem uma montanha já de cinzas que já foi revirada aí pelo Corpo de Bombeiros. Nessa altura do campeonato é mais fácil deixar o fogo terminar de consumir o que tem que consumir e acabar apagando sozinho, né? Sem o combustível que seria a madeira, né? Até por isso que as equipes agora estão concentradas ali do outro lado, que é onde fica o depósito, não é? Para ver se tem algum foco de incêndio que ainda pode voltar, não é, a acontecer, e aí sim o incêndio poderia retomar. Ainda que o fogo esteja controlado, minha gente, é sempre uma questão primordial e uma atenção enorme que o trabalho de rescaldo merece do Corpo de Bombeiros, né, por causa dessa verificação. Você está vendo aí resfriando até mesmo outras áreas para evitar que o fogo volte a acontecer. E esse trabalho, gente, é um trabalho que é tão primordial quanto o próprio combate ao incêndio, porque é justamente agora
que dá para se ter uma dimensão real e precisa do quanto esse fogo atingiu essa madeireira, não é? E o que ainda está pegando fogo. Então, não dá para simplesmente deixar lá, deixa que a empresa se vire. Não, não é assim que a banda toca não, viu? Precisa ter esse trabalho de rescaldo para poder justamente ver aonde ainda tem foco de incêndio. Você percebe que os bombeiros também estão resfriando a parede aí do depósito, não é? Para justamente evitar que a parede desabe, para evitar que a parede pegue fogo também. Então perceba que é um trabalho bastante delicado, bastante complicado, ainda tem muita coisa aí, ó. Esse trabalho, gente, que nós estamos mostrando absolutamente ao vivo, e essas imagens que você tá vendo do alto são exclusivas do Tá No Ar Campinas, mostra justamente como esse trabalho de rescaldo é bastante complicado, porque muita madeira ainda não foi incendiada, e agora na tela dividida você tem a imagem do alto e a imagem do Corpo de Bombeiros apagando, né, tentando controlar esse incêndio, e aí você percebe o trabalho que a retroescavadeira tem, não é? De tirar essas madeiras que algumas ainda não estavam totalmente queimadas, outras já viraram carvão a essa altura do campeonato, mas vai saber se por acaso não tem algum foco de incêndio ativo ali embaixo dessas madeiras, e se deixasse simplesmente assim por passar, poderia voltar o fogo e voltar ainda pior. Por isso, esse trabalho de rescaldo é extremamente importante. A viatura também do resgate ali do Corpo de Bombeiros, inclusive viatura nova que chegou na semana retrasada ao município, já está ali também apenas para poder estar ali caso alguma coisa aconteça, mas graças a Deus isso não aconteceu e também não vai acontecer para algum atendimento de ferido ou alguma coisa assim. E também serve, não é, como próprio suporte para as equipes que estão ali trabalhando. Até porque, ô Thalita Souza, a gente está falando de madeira e eu imagino como é que deve estar. O vento ainda está favorável, não é, jogando a fumaça lá para os fundos da madeireira, mas eu imagino o cheiro insuportável que deve estar aí agora, não é? Tá, Felipe, tá bastante, o cheiro de fumaça é bem forte, a gente chega até a arder os olhos, né, quando a gente chega muito próximo daqui da onde está sendo feito ali o trabalho dos bombeiros. Mas sim, o cheiro é muito forte, o cenário aqui impressiona muito, a gente ainda consegue notar, né, algumas chamas aqui onde o trabalho dos bombeiros vem sendo feito, mas é um cenário de destruição, Felipe. Eu vinha conversando com o seu Sérgio logo quando a gente chegou por aqui, a família está bem abalada e a todo momento aqui chegam caminhões, né, para descarregar ou para levar material. E os próprios caminhoneiros, ainda que muitos acabam vindo no trajeto e não estavam sabendo, né, do que tinha acontecido. E aí, a hora que chegam aqui no portão, eles se impressionam, né, e se solidarizam aí com a família nesse momento tão complicado para eles, né. Por sorte, aí eu falo, não tivemos vítimas fatais, é só material, né, que foi perdido, mas é o trabalho aí de uma vida inteira para essa família, né. Gente, é aquela história, não é? Antes perder um trabalho e que isso pode ser recuperado, né? Querendo ou não, o trabalho de uma madeireira não acaba simplesmente aí, né? Vai custar muito para recompor, mas é possível recompor, até porque aparentemente uma outra grande parte do estoque ali também não foi atingida, não é? Mas com certeza seria muito pior se nós estivéssemos com uma vítima envolvida nessa história, seja por inalação de fumaça, seja vítima do próprio fogo em si, não é? Isso certeza seria muito pior e muito mais doloroso para a família e também para os vizinhos, querendo ou não é? Aí é aquela história, não é? É o que a gente sempre fala, antes o prejuízo material do que um prejuízo de vida. A Thalita Souza e o Rodrigo Pereira continuam ali acompanhando o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros nesse incêndio que destruiu parte de uma madeireira na divisa entre Hortolândia e Campinas no comecinho da manhã de hoje. Como o seu Sérgio disse em entrevista aqui ao Tá No Ar Campinas, há uma suspeita de curto-circuito, mas apenas a perícia, não é, vai poder fazer esse trabalho. A perícia só vai ser acionada depois que o fogo for totalmente extinto pelo Corpo de Bombeiros. Novas informações a qualquer momento aqui no nosso programa.